Muito bem. Gente, então vou falar só rapidamente como é que vai ser a nossa dinâmica. A ideia, então, para quem chegou agora, é a gente falar sobre o nosso território, né? Esse grupo do Transition da Granja Viana, a gente está há 9 anos e a gente quer escutar todos vocês. Então, a ideia é a gente fazer 3 rodadas, com 3 perguntas geradoras, né? Cada rodada vai ter 10 minutos, cada sala de conversa vai ter no máximo 4 pessoas. Por que a gente vai quebrar, né? Para que todo mundo tenha a chance de entrar, de falar e de compartilhar. Às vezes, quando a gente está numa conversa com muita gente, a gente não tem esse espaço. Então, a ideia justamente é criar várias salas e espalhar vocês. E a ideia é que cada sala tenha um guardião da memória. Então, o convite é para que vocês tenham papel e caneta do lado, um computador, e que o grupo da sala eleja uma pessoa que vai fazer as anotações gerais, né? Os tópicos, a fala que ficou mais marcante, o assunto que ficou mais marcado na conversa, para que a gente depois, então, faça uma partilha. Essa tecnologia ela é conhecida como Word Café, e a gente, então, está fazendo um Word Café virtual, café com conversa virtual, e é muito interessante depois o que sai de tudo isso. A pergunta já está no nosso chat. Diante do contexto atual e local, considerando Granja Viana, o que mudou? Então, queria desejar a todos uma boa conversa. Eu estarei aqui no fundo. E não esqueçam de anotar e de escolher uma pessoa que vai fazer essa partilha, tá bom? Quem for chegando, às vezes chega uma pessoa no meio da conversa, vocês, por favor, façam esse acolhimento, porque as pessoas entram às vezes atrasadas. Ok? Marise, o que mudou, além do óbvio, para você? Vamos conversar nós duas, que senão eu vou ficar sem ninguém. Como assim? O que mudou? O que mudou de março para cá? Além do óbvio, né? Para cá. Olha, tem muitos aspectos, mas principalmente eu acho que o que me chamou mais a atenção do olhar para o lado e enxergar mais o outro ao redor, né, no nosso entorno, ficou mais nítido. Então, isso, assim, saltou aos olhos. Ver condomínios, ver pequenos bairros, pequenos grupos de moradores se juntando, porque tem uma comunidade ali do lado, que antes eles não estavam nem aí. Uhum. Nem lembravam que existia, né? Lembravam só quando, infelizmente, tinha alguma ameaça de assalto, né? Alguma coisa assim. Lembravam para o mal, né? E não que serão todos, claro. Tinha muita gente que já tinha esse olhar para o lado, mas muitos acordaram. Então, isso para mim é muito marcante. Fora essa coisa, né? Por exemplo, eu que já frequento a Ecofeira há um tempo, comecei a comprar os legumes para entregar aqui. E aí tem aquele sabor diferente, né? Chega aquela caixa com aqueles montes de legumes. Um dia eu lembro que a Júlia falou, nossa, que gostoso mesmo, né? A gente vê tudo isso junto assim, e chega em casa e tal. Aí quando eu pus em alguma rede aí, pronto. 2, 3 amigas, me indica. Uma delas, quando recebeu, falou, eu estou emocionada. Você sabe que eu fiquei surpresa também, Marise, com isso? Então, e aí eu acho que o valor, porque quando eu pus na rede, é recente até deveria ter feito propaganda antes. O valor, que é isso que eu expliquei para essa minha amiga. Essa minha amiga é minha amiga de infância, estudou comigo desde que eu era criancinha. Vai entrar alguém, né? Samuel, eu vou te colocar numa das salas de conversa, tá bom? E o pessoal vai te ajudar lá na sala a responder a pergunta que a gente está respondendo, ok? Vou te mandar para a sala 9. É muito chique isso aí, né? É só você aceitar o convite. Menina, mas eu faço várias vezes, mas mesmo assim eu me embora. Eu fiquei surpresa com a resposta. Então, e aí a Karen, essa minha amiga de infância, que é, assim, bem consciente até, mas ainda, né, aos pouquinhos, é como a gente sempre fala, a gente está aprendendo. Eu expliquei para ela isso, eu falei, olha, o cara que entrega aqui é o cara que planta.
né? Claro que uma outra coisinha eles pegam de parceiros e tal, mas é um valor que tem isso, que eles escolhem, eles recebem o pedido, eles escolhem, eles vêm entregar. E aí, quando ela recebeu, na hora, ela mandou só para mim falando, eu tô emocionada de ver, olha isso, é mais colorido, não sei o quê. Então, é isso, né? A do mel a gente já indicou para outras pessoas, a Alexandra, que eu também arrumei cliente para ela aqui no meu condomínio, a de cogumelos, né? Então, eu acho que O olhar, né, Marisa? O olhar. nós que somos mais de granja, porque a Júlia quer saber o que mas no teu grupo é a mesma coisa? Não sei se o seu grupo é o mesmo. O que você está fazendo? É a primeira pergunta. Cola. É cola aqui, a pessoa quer fazer cola com a mãe, você entendeu? Ela falou, o que mudou para mim? Ela me perguntou. O que mudou para a gente? Então, eu acho que nós já tínhamos, né? Vocês, então, que são mais ativos, a gente nem se fala, já tinha esse olhar dessa importância, mas muita gente não tinha e começou a ter. Então, por exemplo, hoje no meu condomínio tem uma vizinha nova que veio, né? Que isso também está acontecendo muito, né? Muita gente está mudando para cá. Tá. Eu tenho uma amiga que trabalha com imóveis, ela não está parando, está trabalhando muito. Aí, uma perguntou, tem alguém aqui na região que faz comida? Ela está querendo, né? Que tem criancinha pequena. Aí começa, um indica, outro indica. Não tem ninguém aqui no condomínio, no pedaço pequeno, mas o restaurante está, o restaurante está. Então, é isso, né? Eu acho que um valor maior, porque as pessoas estão saindo menos e estão olhando mais para o que está ao redor. E essa parte das ações solidárias me chamou muita atenção, não foi à toa que eu comecei até a escrever mais sobre isso, porque foi impressionante. Anota aí, Marisa, que você que vai compartilhar nossas impressões. Ai, meu Deus, eu vou até contar, eu quero contar, né? Eu já sei um pouco, mas eu estou esperando mais detalhes da ação que estão fazendo dentro da fazendinha, né? Eles estão chamando de Unidos por Carapicuíba, se eu não me engano. Então, assim, eu até falei isso para a Mônica, que é lá da diretoria da Fazendinha, que é uma das com quem eu vou falar, que ela entrou um pouco depois, mas ela ajudou a organizar melhor, assim. É uma pessoa que já entregava cestas básicas há anos, e aí a coisa vai crescendo, né? E eu falei para ela, assim, vocês acham que isso aí é simples? Isso aí é um case, não é verdade? É a verdadeira conceito de responsabilidade. Eu notei uma coisa importante também, que eu notei, não que eu acho que é alguma coisa que também mudou, né? As lideranças das comunidades empoderadas e agindo melhor, muitas vezes melhor que muitos bairros, né? Porque a gente tem logo aquela coisa. E eu vi muita, tipo Paraisópolis, em que eles se viraram muito bem. E eu acho que isso muda um olhar muito importante, que é o olhar do assistencialismo só, e da importância que tem de você gerar líderes, de você capacitar pessoas para que elas resolvam suas questões e se unam, né? Eu acho que o exemplo de Paraisópolis e de muitas outras comunidades, para mim, foi isso. A gente, tudo bem, é legal receber doação, mas a gente também sabe se virar. Sim. Eu fiquei muito bem impressionada com Paraisópolis, eu fiquei feliz quando eu falei, isso é uma comunidade, isso é uma liderança interessante. Então, eu usei o caso de Paraisópolis para as alunas do Moinho. A gente viu, assim, eu tenho 2 turmas, uma turma não deu para rolar aula online, porque eram meninas que a maioria não tinha computador e tal. Então, a gente mandava exercícios. E um dos cases foi esse. Então, eu tirei umas 3, isso aí lá em final de março, começo de abril, né? Que começou a sair mais. Umas 3 reportagens e algumas delas comentaram. Falaram, nossa, eu não esperava isso. Eu não esperava ver uma comunidade tão bem organizada assim. E a Wanda, que é a diretora do Moinho, já trabalhou em Paraisópolis. Ela falou que conhece bem o Gilson, que é o líder. Cara incrível. Aí. Agora, eu acho que aqui no território, o que mudou... Então, a gente tinha atividade material todos os dias, umas 10. Assim. Então, eu acho que as pessoas se conectaram mais com seus espaços. Sim. Agora entrou mais uma, Nina Peroba. Que eu fui saindo e entrando. Os que já estão fechando. Vai voltar todo mundo. E volta todo mundo no susto, né? Deu tempo, Regina?
Deu tempo, muito tempo, eu acho. A gente está preso em casa, a gente não vê mudança. Ah, que interessante. Mas quem mora em condomínio, deixa ela falar lá, é outra coisa. A gente é isolado, né? Vê sim. Muito legal. Samuel, deu tempo, você caiu de paraquedas no grupo, né, Samuel? Deu tempo de falar? Foi. A gente abriu o paraquedas lá e se entendeu. Pronto, ótimo. Interromper. No Sérgio, Eu tive um problema técnico. o Sérgio aí, tudo bom, Sérgio? Alô. Todo mundo gostou? A ideia, então, agora é a gente fazer uma partilha. Então, eu vou convidar todo mundo para fechar seu microfone e que a gente possa, então, a pessoa escolhida pelo grupo possa pontuar quais foram as falas mais marcantes, o que você escolheu. Então, agora é a hora do porta-voz de cada grupo se pronunciar. Querem que eu fale? Como é que vai ser? Pode começar. Aí os outros vão entrando na sequência. É só abrir o microfone. Então, meu grupo era eu, Mara, Márcia e Gorete. Então, assim, o que ficou, a mudança, assim, para a Mara, que começou, ela está com o Covid, mas ela, no começo, ela ficou apavorada, ela achou que ela ia parar o trabalho, que não ia ter nada, e no final ela trabalhou muito, muito mais do que antes, porque ela percebeu que as pessoas ficaram em casa e começaram a observar tudo que elas queriam mudar, e aí começou a aparecer trabalho. Ela está bem, já está melhor, se recuperando, e ela sentiu que as pessoas ficaram muito mais solidárias. A Márcia sentiu que mudou muito, não consegue nem pensar assim qual o tamanho dessa mudança. Ela sentiu que o meio ambiente melhorou muito, mas sente que vai mudar total ainda tudo, que o século XXI começou agora com a pandemia. A Gorete, ela percebeu que tudo parou, que a vida ficou mais tranquila, que ela estava em casa com todo mundo, os relacionamentos familiares. Ela trabalha com o lado negro das pessoas, da vida, com o crime e tal. Ela falou que, inclusive, o lado negro parou também, acalmou. E ela sentiu que foi um retroagir no tempo dos avós, assim, que levou para a introspecção, para essa convivência, para ficar mais em casa. E foi isso. Depois, se ela tiver mais alguma coisa para falar, que ela falou bastante, né, Gorete? Mas eu acho que foi isso. Eu também senti que eu zerei, eu contei meu sonho, que eu fiquei zerada, que eu estou sentindo assim que eu não sou mais a mesma pessoa, não tenho mais vontade de fazer as mesmas coisas. E assim, o que me pegou também foi essa convivência familiar, que eu já estava me sentindo bem independente, voltei tudo, relacionamento com meu pai e conviver com a família, enfim, esse foi meu desafio agora, que está tudo se acalmando também. E uma coisa que eu observei muito foi a natureza. Então, essa coisa de fazer a horta, de ver o brotinho crescer, de ver ele dar o fruto, deu tempo de tudo, sabe? Observar o raminho da folha, nossa, foi incrível isso. Assim, realmente a natureza chamou atenção. E é isso. Passo para outro grupo. Bom, posso apresentar o meu aqui? Fiquei encarregada de ser a porta-voz. Vai lá, Mônica. Então, a Tereza, coitada, não teve quase tempo de falar, porque a gente foi falando, chegou na vez dela, não teve muito tempo para apresentar o que mudou para ela, né? A gente começou pela Priscila. A Priscila
é uma futura moradora da Granja Viana, ela não mora ainda aqui, né? Mas ela falou que ela gosta muito de andar a pé, de caminhar, de ter convívio com as pessoas, né? E ela sente que ela vai ter muito isso quando vier para cá, mas ela sente que nesse momento ficou muito presa em casa, né? Então está muito afastada de tudo isso que ela gosta, de caminhar, de ter muito contato com as pessoas. Mas ela percebeu que nesse ficar presa dentro de casa, ela sentiu uma conexão muito maior com a natureza e está dando muito mais valor à natureza e também por isso muito contente de estar vindo para cá, né? Mudou muito a forma de fazer as compras também para ela, né? E que ela acredita que o Transition vai ser sempre um grande espaço de troca, né, de comunicação com a comunidade, né? A Silvia falou muito do consumo online, que para ela agora é só online, todo o consumo tem sido online. Ela tem aproveitado o tempo também para fazer cursos. O que ela sente mais falta é do lazer, né? Que ela acha que o lazer ficou muito prejudicado. E também, assim, o que ela destacou como positivo, a maior proximidade com a família também, porque agora estão todos dentro de casa e se veem com muito mais frequência, né, o tempo todo. Para mim também foi, eu destaquei essa questão da família, de estar muito mais tempo com a família. Como eu já trabalhava home office, né? Então o trabalho não mudou tanto, o que mudou mais é assim, a gente tem feito muito mais coisa por telefone, né? Antes a gente saía muito mais para estar nos lugares e acompanhar as coisas ao vivo, e agora a gente tem que colher muito mais informação por telefone do que presencialmente. E a Tereza, ela estava iniciando a fala e foi cortada logo, mas ela sentiu que a vida está mais calma, na verdade, sem aquela loucura de estar o tempo todo pegando carro, indo para lá e para cá, né? Então, assim, o que eu consegui captar dos poucos segundos que ela falou é que o tempo está mais calmo e está rendendo mais, né? Por incrível que pareça, a vida está mais calma para ela, resumidamente. Muito bem, que impressionante. Vamos lá, quem vai agora? Quem pega o bastão? Pode ser. Pode ser eu do nosso grupo. Pode ser eu. Então, do nosso grupo foi interessante, achei muito interessante, né? Primeira vez aqui, participando do grupo. E a Angélica, por exemplo, ela falou que pouca coisa mudou, mas que ela nota assim, o movimento do comércio, né? Ficou completamente diferente, parece que é outra história, né? Isso muda muito o espaço de um bairro, né? Que é o comércio, o movimento. Então, essa falta desse movimento. E também ela notou uma coisa que eu também notei, que é o aumento do lixo, uma coisa impressionante, com a tal da história do delivery, né? Esse delivery está dando o que falar na vida da gente, é muito lixo, gente. E ela está reparando isso bem, né? Mas ela notou também que tem uma conexão maior com as pessoas, a questão da solidariedade está indo assim de uma maneira diferente, a relação com os vizinhos, né? E a solidariedade entre as pessoas, que é um fator bem interessante que ela percebeu, né? Já a Sônia, né, ela prestou mais atenção na questão da estrutura familiar, né, das relações familiares, mas também ela falou da mobilização da OCA, São Joaquim, das questões comunitárias, né? E também nesse aspecto solidário que se enriqueceu nesse momento e que é um aspecto bem positivo,
E ela também repara, né? Porque eu acho que vocês aí na Granja tem uma coisa mais assim, né? O comércio é uma coisa que tem uma coisa diferente que, por exemplo, aqui em uma cidade como Sorocaba, mas ela também repara essa coisa do movimento do comércio, né? Bom, a Júlia, ela é estudante, né? Sempre que eu sou professora, eu sei o que esses estudantes estão sofrendo, meu Deus. E ela passa o tempo inteiro dela estudando, lendo, trabalhando. Ela falou que nunca ela trabalhou tanto, até que ela disse que, na verdade, está morando no trabalho, né? Que não é que a gente está em home office, a gente está morando no trabalho, né? E quem estuda está realmente preocupado com toda essa situação, então é uma relação de estudar cada vez mais, né, e tentar se adaptar a essa questão, que é uma grande questão, que é um grande ponto de interrogação, como ficará a educação, né, depois desse período. E eu também reparo assim, a relação com o tempo, né, a minha principal percepção é uma percepção com um tempo que não é mais o tempo do calendário, que é um tempo que tem um pouco mais de flexibilidade, né? Tem um pouco mais de possibilidade da gente articular esse tempo, como ela falou, das plantinhas, olhar um pouco mais para a vida, reparar o mundo à nossa volta e não ficar tanto naquele tempo cronológico, né? Na rotina. Então, isso é uma coisa que, para mim, está sendo muito legal. Eu estou aproveitando para desenhar, para pintar, para bordar, para cuidar da horta. Então, também isso é uma possibilidade bem legal que surgiu para esses tempos. E é isso. Posso falar? Deixa eu falar. No meu grupo tinha 4 pessoas. A Celina, eu, mais um. Esse mais um, ele saiu. E a Celina, ela está participando e o microfone dela não abriu, tá? Só que aí entrou a Ângela Maluf e a gente conseguiu trocar ideia, né? Então, a Ângela falou bastante que no início, ela, pelo fato, né, da idade, grupo de risco, ela ficou apavorada, né? Achou que ia morrer, comprou comida por 30 dias, tal, né? Falando o que ela falou aqui. Mas como ela não morreu, ela percebeu que poderia sobreviver desde que a gente fizesse aí as higienes indicadas, tal, e aí as coisas foram mudando, né? Ela acha que agora a gente vai voltar diferente, né? Nós estaremos em momentos diferentes, as relações mudarão. Como ela é muito de beijar e abraçar, ela vai ter essa dificuldade, né, nessa volta, né? Muita gente descobriu muita coisa. Isso foi o que a Ângela passou, né? E eu vou falar o que eu senti, né? Eu tive 3 momentos, né? O meu primeiro momento foi muito confuso, porque eu estava num momento profissional muito intenso, né? Março e abril, os meses que eu trabalho mais, e eu tive que parar e fechar meu escritório, voltar para minha casa, tive que me adaptar e trabalhei muito também. Eu vi um pessoal falando que está trabalhando muito, eu estou trabalhando muito também. Tive um momento de pânico, né? Senti uma dor nas costas, falei, pronto, peguei, vou morrer, e não morri também. Então, e agora eu estou tranquilo, eu acho que não passou, né? O pico nem chegou, parece que o pico é em agosto, né? Eu também achei que a gente já estaria descendo, né? A curva, né? Agora em julho, né? E essa coisa ia acabar em agosto, mas parece que não vai ser bem assim. Eu tenho alguns amigos na Espanha, na Europa, a Espanha já estava voltando, agora deu um problema lá, né? Então está bem confuso, mas eu estou tranquilo, né? Eu trabalhei muito, continuo trabalhando, e eu só acho que quando as pessoas falam que agora vai voltar ao normal, eu não gostaria. Eu não gostaria que voltasse ao normal. O normal, para mim, estava muito ruim. Raposo travada, todo mundo só pensando em trabalhar, ganhar dinheiro. E hoje está muito legal essa coisa de conviver com a família, aprender a fazer pão, né?
aprender a cuidar da casa. Outro dia o cara falou assim que o homem descobriu duas coisas, né? Ele pode cozinhar e ele não sabe cozinhar, né? Mas tudo bem. Mas tá, eu fiz pão, é legal, dá para fazer. Os homens, né, aprenderam a se relacionar com a mulher, né, que se só relacionava quando chegava em casa, agora teve que se relacionar o dia inteiro. Eu tenho muito amigo meu que está falando sobre isso, né, e está gostando, né. As mulheres também, eu acho que aprenderam a se relacionar com os homens, né. Os homens começaram a participar mais da casa, né. Meus filhos, que são casados, né, falam isso, assim. Então, é isso, é só eu e a Ângela. A Celina está no grupo, mas acho que ela está com problema no microfone. E a quarta pessoa, ela saiu, acho. Eu não consegui anotar o nome dela, ok? Eu tirei ela, Carlos, obrigada por me lembrar, porque ela estava desde o início e não, acho que ela estava presa no Zoom. Ela ficou abduzida. Vamos lá, gente. Vamos acelerar para a gente ir para a segunda pergunta. Eu vou. E eu vou pedir para as falas serem mais breves, ágeis, porque tá. a gente ir para as salas de conversa. Pode ser, Fê? Eu ou você? Pode. Manda bala, Marise. Tá. Bom, o meu é rápido, que estávamos só eu e Isa. A Cris Branco até entrou, mas não, acho que estava com o microfone mudo, foi bem no finalzinho. Então, assim, a Isa, para ela, foi muito forte a parte de lideranças de comunidades, porque, assim, ela também não teve muito tempo de falar, mas como eu comentei que essa parte de solidariedade, de olhar mais para o entorno, ficou mais claro, né? Aconteceu de uma forma mais evidente, digamos assim, eu percebi isso, eu até escrevi sobre isso, e acho que muita gente percebeu, né, de um determinado condomínio e enxergar qual que é a comunidade que está ali por perto, que pode precisar e faz campanha para arrecadação e tudo. E aí a Isa levantou esse ponto, lembrou do exemplo de Paraisópolis, né, de um super exemplo de organização, né, a liderança da comunidade. A comunidade não ficou só reclamando, aqui não entra ambulância, aqui não, eles arregaçaram as mangas, se organizaram, receberam apoio, né? Esse caso saiu nos jornais e realmente chamou bastante atenção. Até comentei com ela que eu usei como caso para as alunas lá da Casa do Moinho, porque é uma coisa muito bacana, né? Então, para ela, esse ponto e essa importância, né? A Isa lembrou bem de que as lideranças de comunidades precisam realmente ser formadas, né? Precisa ter uma liderança e até fazendo já uma ponte para ter ação solidária. Outro dia eu escutei uma pessoa de uma igreja lá de Calcaia, que ele me passou um áudio, ele falou, a gente sabe que as pessoas querem ajudar, mas tem que saber como. Então, para ter ação solidária, tem que ter esse contato com uma liderança. Então, esse ponto é importante. Outra coisa que eu levantei foi da economia local, porque pessoas, por exemplo, que não frequentavam a Ecofeira, começaram a pedir coisas, por exemplo, os legumes orgânicos, né? Eu comentei com ela, com uma amiga, que eu indiquei para ela, e ela ficou emocionada de receber aquela caixa cheia de legumes orgânicos da região. Então, é o estímulo pela economia local. E a questão de gente vindo de São Paulo, morar na Granja, que acho que muita gente já está percebendo como está agitado o ramo imobiliário aqui na nossa região, que o pessoal está doido para mudar para cá. Então, aumentou isso também, aí acho que vai ter que ter essa adaptação das pessoas. Bom, meu tempo acabou, queria falar mais. Vai, vamos lá, que tem mais uma pergunta. Qual grupo que está faltando? Acho que o nosso, né? Vou falar rapidinho, então. O nosso grupo tem o nosso também aqui. Tem o nosso também, o Márcio. Então, se vocês quiserem falar, pode falar, então. Não, vai lá, Fernandinha. Tá. Estávamos eu, a Solange, a Regina e a Mariana. Foi comentado que estão observando que todo mundo está usando máscara, que na Granja o pessoal está mais recolhido do que em outras regiões, como São Paulo, mas que sentiu também que os vizinhos estão mais solidários, estão partilhando mais o pomar, troca de limões e chuchus, isso é muito positivo também, né? A Regina comentou que ela quase não saiu de casa, que ela mora numa chácara, e então não teve como ver tantas mudanças, mas a Mariana, que é professora do Colégio Rio Branco, comentou dessa mudança brusca que teve com os alunos, né? Que imaginavam que não fosse durar tanto tempo, né? E que todo mundo super sobrecarregado, né? Eu comentei que, não a nível de Granja, mas no meu condomínio, eu percebi que
que os vizinhos estão se conhecendo cada vez mais. Eu mesmo conheci poucas pessoas só de grupo de WhatsApp, e de repente você conhece as pessoas porque estão caminhando mais, estão aproveitando o condomínio, as crianças estão descobrindo o condomínio, as áreas verdes, e que na crise as pessoas estão se reinventando, né? Por exemplo, uma vizinha está vendendo ovos caipira, outra sempre cozinhou bem, está vendendo nhoque, feijoada. Então as pessoas estão se reinventando e eu achei muito positivo isso e todo mundo incentivando isso dentro do condomínio, né? E, por exemplo, eu também me reinventei, percebendo que as crianças estão brincando, mas elas estavam muito soltas. Aí, de repente, eu inventei um jogo aí de educação ambiental, vou fazer esse final de semana, esse sábado com a criançada, com todos os cuidados de distanciamento, mas uma caça ao tesouro com árvores, assim, sabe, fotos e tal. Então, assim, isso eu imaginava que não fosse ninguém, de repente 50 pessoas confirmaram, todo mundo super animado e então, assim, fico bem feliz. Então, as pessoas estão aí se reinventando e eu estou gostando muito desse novo normal, que nem o Carlos falou, né? Eu não quero voltar para o que estávamos antes, pessoal muito egoísta. E agora todo mundo teve que passar por esse momento de olhar para si, olhar para o próximo, seus familiares e para a comunidade. E é isso. Obrigada. Próximo grupo. Legal. Bom, o nosso grupo estava Elô, Sérgio Frug, eu e a Silvia. A Elô começou falando sobre que viu uma mudança positiva na região, que apesar da distância, ela sentiu uma aproximação humana assim maior, né, com os vizinhos, com a comunidade, trocando coisas entre eles, as pessoas mais reflexivas, e então o espírito de solidariedade é maior. O Sérgio Frug falou que também sentia uma sintonia com a questão mais humana, né, que via isso, né, tinha esse mesmo olhar. Mais conversas e interações entre as pessoas, a participação maior nas conversas e reflexões, principalmente nos grupos, né? Muitos grupos se formando e conversando, e aí ele via uma mudança profunda nessa questão humana e que isso iria se ampliar mais para frente, né? Ele, como um bom astrólogo, já prevendo as coisas boas mais para frente. Eu falei sobre a questão da tecnologia, que via que existia uma mudança muito grande com a questão da utilização da internet, né, e que essa interação da internet veio para ficar, com a questão do home office, com as empresas trabalhando mais dentro de casa, as pessoas trabalhando mais dentro de casa, com aulas, com e-commerce, essas descobertas das novas ferramentas e formas de trabalho, né, pela internet. A Silvia sentiu que tinha uma desigualdade muito grande, que ela viu uma desigualdade muito grande. Ela começou a questionar quem pode se dar ao luxo, quem pode se dar ao luxo de ter mais tempo, fez várias reflexões nesse sentido, né, de mais privilégios e menos privilégios para outras pessoas. E a reflexão também sobre a distância com a cidade e a crítica da família que ela tinha da família dela estar mais longe, mais distante. Só que aí terminou o grupo e eu não entendi se isso tinha sido positivo para ela, ou seja, que isso mudou em relação àquilo que a família sentia dela, ou não. Ela não conseguiu concluir. Eu acho que é isso. Se a Silvia quiser dar algum pitaco para concluir isso, se isso mudou ou não, é isso que foi que aconteceu. Obrigado. Só dizendo, Márcio, quando eu falei a questão da desigualdade, eu enfatizei muito que eu fiquei analisando no entorno essa questão de que se agigantou, ficou muito patente essa desigualdade que a gente vive no Brasil, também aqui no nosso microcosmo e no nosso entorno. Em relação à minha família, que todo mundo sempre falou que eu morava no fim do mundo e tudo mais, e hoje eu consigo fazer muitas atividades e fazer coisas via Zoom que eu não conseguia por estar, entre aspas, nesse querido aqui, fim do mundo nosso. É isso só. Mais algum grupo? Ou já fomos todos? Não, está faltando um grupo, está faltando o nosso grupo, que é com a Karen, o Pedro, a Nina e que chegou depois o Samuel.
e quem ficou como porta-voz foi a Karen. Então, vamos lá, Karen. Karen está aí? Acho que a Karen não está. Luiz, você quer... Não sei se o Pedro gostaria de se colocar. Vocês viram que a Célia está aí, que alegria, bem-vinda. Já já vamos dar boas-vindas aos novos. Pedro, você quer compartilhar, ou Luiz? Eu posso falar um pouquinho, eu não tomei nenhuma nota, mas boa noite a todos para começar. Mas no nosso grupo, eu falei sobre as dificuldades dos estudantes em ter acesso à internet. Eu como estudante, estou tendo dificuldades a me adaptar a esse novo modo de aprendizagem. E conversando com o pessoal aqui da rua e do Projeto Âncora, né, os ex-alunos, ex-pais do Projeto Âncora, eu estou vendo que está rolando uma dificuldade enorme assim, da galera ter acesso à internet de qualidade e a gadgets de qualidade para poder realizar suas atividades, focado mais na educação, mas acredito que também na parte de trabalho, né? Foi isso que eu falei. O Samuel falou que na escola dele, ele é professor de uma escola particular, e que ele falou que está vendo pontos positivos nos alunos da escola dele, nessa adaptação. Falou também da filha dele de 1 ano, que está sendo muito legal ver bem de perto a filhinha dele crescendo. O que mais, Luiz? Me ajuda. Eu não tomei as notas aqui. Não tem problema, gente. É o que ficou mais marcante. Acho que o que ficou assim marcante nesse processo, que na exposição da Karen, ela traz que ela percebeu uma falta de solidariedade muito acentuada, onde pouco se importar com o outro, no sentido de, nos grupos sociais dos quais ela participa e convive, ter egoísmo muito marcante. Eu quero sair, eu quero fazer minha vontade, eu não quero preservar esse espaço, perder esse espaço coletivo, porque eu quero permanecer livre para sair quando eu quiser, e mais ou menos nesse sentido que a Karen se coloca. A Nina, ela terminou trazendo também pouco essa questão também da exclusão e dos conflitos e dessa falta de solidariedade. Então, aqui o grupo, de alguma maneira, o Pedro enfatiza bastante essa questão da exclusão, de como que está sendo difícil essa adaptação nos processos educativos. Então, esse grupo trouxe uma característica mais de olhar para essas mudanças, essas transformações, desde um ponto de vista onde sentem uma falta de solidariedade e uma exclusão nos processos de forma mais geral. Perfeito, gente. Incrivelmente, já passou muito tempo e a gente vai então para a segunda rodada, e a ideia é a gente unir as duas perguntas para poder dar tempo da gente conversar e fazer a partilha. Tá? Então, eu já vou botar vocês nas salas, e a nossa segunda pergunta é: quais foram os desafios que se acentuaram? E a gente pode relacionar isso na nossa região, ou, se você quiser, você também pode falar os seus desafios pessoais. Ou talvez até expandir quais serão os desafios que vão surgir, né, para frente. E a nossa terceira é quais as mudanças positivas que a gente percebe. Né? Pode ser, você pode levar também para o nível pessoal, dentro de você, o que você sente que mudou, ou até expandir para a nossa região. Então, eu vou espalhar vocês rapidamente para a gente ir para a conversa e poder voltar, porque a partilha está sendo muito linda, né? A gente está gravando, o que é muito legal. E eu vou, então, abrir, e as pessoas que chegaram há pouco tempo, eu já também vou direcionar bem-vindos. Estou vendo o Fábio, estou vendo a Alicia, a Celinha. Então, bem-vindos à nossa conversa. Então, vamos embora papear, gente. Até já.
Bem-vindos de volta. Espero que tenha dado tempo para vocês conversarem. Você está em mute, Celinha? Celinha anotou tudo, ela está com o caderno, tudo na mão. Então, olá a todos, olá. Eu entrei e elas pediram que eu tomasse nota, e é interessante isso, eu já tenho tudo aqui, tenho caderno, tenho tudo. Gostei muito, muito obrigada pelo convite, primeiramente. Achei que a Fernanda ia entrar junto, Fernanda. Mudou todos os grupos, né, Isor? Sim, dei um scramble. Legal. Eu fiz um scramble com vocês. Legal. Deu uma embaralhada. Para ficar diferente, né? E aí foi chegando mais gente e eu não tinha grupo extra feito. Ó, Fábio. Bem, gente, temos 15 minutos para o nosso horário. Então, vamos fazer essa partilha de uma maneira concisa, focada, assertiva. Eu espero que tenha sido maravilhosa. Quem quer começar, pode pegar o bastão. Eu pego porque eu fui tentar eleger alguém e eles disseram, é você mesmo. Então, quem perguntou teve que assumir. Na verdade, os desafios que todos nós entendemos que todas essas dificuldades que a gente está tendo, que a gente já falou antes, pois estava a Marise, o Carlos, a Priscila, a Nina e a Lina, exatamente. Então, nós falamos muito dessa falta de condições de outras pessoas, que nós temos como privilégio, outras pessoas não têm. E que o que ficou mais forte de tudo aquilo que a gente falou, nós falamos um pouco da gente mesmo, das dificuldades que nós tivemos, os desafios que nós tivemos que enfrentar, mas o que ficou muito forte no grupo foi essa necessidade de que nós vemos que a solidariedade, ela tem acontecido, mas que ela precisa acontecer fora do nosso mundo. Ela precisa ser, embora ela seja necessária agora como assistência, muitas coisas estão acontecendo porque é necessário que a gente doe comida, que se organizem as cestas básicas e que o que vem acontecendo, que nós temos que perceber que temos que tomar atitudes com relação ao que vai acontecer daqui para frente, não dentro dos nossos muros fechados de condomínios, porque isso não é uma coisa desejável, que cada um fique dentro do seu mundo mais privilegiado, que a gente olhe no entorno e consiga tomar ações que tragam melhorias, de fato, tipo ciclismo, como é que chamam? Vias, né, de ciclismo, bom, não lembro o nome agora. Ciclovias. Ciclovias, né? Ciclovias, para que todo mundo possa ter um acesso mais fácil e mais barato e mais natural, e até assim, em relação a facilidade das pessoas conseguir seus próprios alimentos. Que isso não fique sempre uma atitude só assistencial, que a gente consiga tomar ações para que cada grupo e cada comunidade menos privilegiada que existe em torno de nós, aos montes, que eles possam ter um acesso melhor à educação, à alimentação e a tudo mais. Isso é o que ficou mais forte, tá? Aí, se alguém quiser completar, eu anotei muito rápido, aqui está uma bagunça, não sei nem o que completa. Elô, a parte de educação, quando eu falei do grande desafio, o desafio educacional, mas acho que até já foi bastante comentado. Isso, porque, como a Marise notou, tem alunos que têm muita dificuldade de dar seguimento aos seus estudos porque não têm acesso à internet, não têm acesso ao computador. Então, isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar como comunidade de uma forma muito direta. Então, nós temos que pensar na formação de grupos que possam atuar nesse campo, porque há uma necessidade muito urgente, sim. Se a gente não quer voltar ao antigo normal, nós vamos ter que assumir isso como cidadãos e como grupos que estejam pensando afinadamente, tá certo? Então, passo para outro para falar o tempo curto. Então, agora eu vou para rapidinho de novo, eu que fiquei encarregada. Meu grupo era Sérgio, Márcio e Lícia, e Joe. E tinha alguém que saiu, Sueli, que eu não sei por que ela saiu.
Mas, então, assim, com o nosso mestre Sérgio, né? No final foi maravilhoso o que ele falou. Então, é o desafio de não voltar à normalidade de antes, que estava muito ruim, né? E focar no que a gente tem de melhor, o nosso desafio, e caminhar para frente. Mudar nossos hábitos, criar uma nova organização onde a gente não precisa mais ficar... É isso que a Elo falou, não precisamos ficar socorrendo as pessoas, aquela coisa assistencialista, que as pessoas tenham consciência pública de todo mundo precisa fazer alguma coisa. Então, essa organização vai participar, vai ser de todos, não só do poder público. O Márcio falou, então, também tudo dentro disso, construir uma comunidade real em ação para um mundo novo, e essa comunicação que está sendo o desafio, né? A Alicia também falou do desafio de passar o conhecimento que ela queria passar para comunidades carentes, algum conhecimento, mas também por conta dessa falta da internet, deles terem acesso a isso, ficou bem prejudicada passar esse conhecimento. Ao mesmo tempo, ela falou que a gente tem que mudar essa forma da remuneração, por exemplo, que a gente descobriu que uma coisa positiva, as pessoas elas estão doando, sendo solidárias com os seus talentos, enfim, eu acho que foi isso que eu entendi, eu estou falando também isso por mim. Então, assim, as pessoas que podem, elas podem doar o seu tempo, o seu conhecimento, sem ter uma remuneração física, enfim, em dinheiro, né? Pode existir uma troca. Lógico que todo mundo precisa de remuneração de dinheiro, mas, enfim, a gente vai ter que aprender também a poder se doar desse jeito. Daí o Sérgio falou uma coisa bem interessante, que um médico falou, que esse vírus é o vírus da reorganização social. A minha fala está dentro de tudo isso. Então, assim, por isso eu vou já passar para o próximo grupo. Vai ser bem... Só quero complementar que era o Dr. Fernando Binhardi que falou isso, provavelmente muita gente aqui conhece. Perfeito. Próximo grupo. Bom, pode ser o nosso. Dessa vez a Tereza abriu, né? Porque da última vez ela não conseguiu quase falar, então ela contou muito sobre que desde o início da pandemia, um dos maiores desafios dela era ajudar o comércio local, né? Então, dentro do site, do site da Granja, ela criou várias ações para ajudar os comerciantes. Muita gente não sabia como fazer delivery, muita gente não sabia como acessar a internet, e que ela estava sempre muito preocupada em ensinar e aprender junto, né? Porque ela também teve que se reinventar. Ela falou que ela chegou até a criar uma espécie de anúncio solidário, onde quem podia pagar mais, pagava mais, quem podia, não tinha condições, pagava menos, né? E que ela até ficou surpresa ao perceber que realmente isso acontecia, que quem podia pagar mais, pagou mais, e que isso funcionou, né? Então, que foi um momento aí de se reinventar. Outra fala importante foi da Ângela Maluf, que disse que desde o início também a sua grande preocupação foi com as pessoas mais vulneráveis, né? Será que elas vão ter o que comer, né? Tudo bem, o município está doando cestas básicas, as pessoas também, né? Muitos grupos doaram cestas básicas, mas será que isso era suficiente? E aí ela começou a pesquisar sobre plantas alimentícias não convencionais, as punks, né? Então ela tem tentado divulgar muito o que se pode encontrar no próprio jardim para comer, né? Então isso tem sido uma ação dela forte, frequente, e que ela pretende levar para a vida dela isso. A Silvia falou também realmente
do desafio de repensar o consumo, de não ser tão consumista, de perceber tudo que se pode aproveitar dentro de casa, que de repente aquilo que se descartava muito facilmente, de repente pode continuar sendo utilizado, né? O reuso das coisas e evitar ao máximo as saídas desnecessárias. No meu caso, eu falei que o maior desafio foi manter minha mãe viva, né? Porque eu tenho uma mãe idosa de 97 anos e eu fiquei apavorada, né? Porque eu falei, nossa, com 97 anos, se ela pegar qualquer gripezinha, né, vai ser fatal. Por não poder até ficar saindo para levar para médico e tudo mais, eu me preocupei muito com isso. E outro desafio muito grande foi manter os filhos adolescentes em casa também, né? Então a gente fica criando formas de entretê-los, apesar de estar trabalhando home office. Então a gente se preocupa muito com tudo isso. São desafios completamente opostos, né? E teve uma coisinha que no final eu acabei não falando, né? Mas que alguém acabou falando, acho que foi a Tereza, que complementou falando assim, como a gente percebe que tudo que a gente faz interfere no outro, né? Então, por exemplo, uma das preocupações com a cuidadora da minha mãe foi que eu passei a buscar a cuidadora em casa para evitar que ela pegasse ônibus, né? Porque quando eu protejo a cuidadora, eu protejo a minha família também, né? Então isso também é muito forte. E aí a gente percebe como a gente protege pouco as pessoas, ou protegia pouco as pessoas antes, né? Então a gente tem agora cuidados maiores. Acho que é isso. Esqueci alguma coisa, Tereza? Eu acho que era legal falar que foi uma coisa até que foi o Rob, esqueci o nome, o Bob, bom, enfim. Como? Rob. Que foi o criador do Transition. Ele que trouxe essa coisa, quer dizer, com a pandemia, deu para perceber que dá para parar tudo o que a mudança climática e todo mundo que é preocupado com isso percebe, né? E que é uma problemática muito maior do que a pandemia, né? É o que vem por aí, que são as transformações climáticas. Então, dá para ficar sem carro, dá para parar de poluir, dá para parar o consumo, dá para ter uma horta em casa, dá para fazer um monte de coisa, só que precisa de uma pandemia para mostrar que dá, né? E que os governos falam que não dá, e dá. É só isso. Gente, só para fazer um acordo coletivo, faltam 2 minutos para as 9. Essa conversa está gravada. Se alguém precisar sair, fica à vontade, mas eu queria convidar para a gente dar uma esticadinha só para ouvir as outras partilhas. Pode ser? Claro. Mas quem quiser sair, depois eu vou editar o videozinho e a gente vai postar. Tá bom? Então, a próxima pessoa que quiser partilhar. Aqui eu acho que sou do meu grupo, é isso? Acho que sou eu. Com a Marta Catunda, o Luiz. A outra menina, cadê? Ela falou que ela ia... A Fernandinha. É a Fernandinha. E eu sou a Célia. Então, por ordem, né? A Marta Catunda, ela disse que o desafio maior que se acentuou foi na área de educação, como foi bem explicado por todos aí, né? Já foi bem estendido. E o que de positivo, isso aí eu achei bem interessante, que exemplifica bem. O de positivo foi que tirou tudo do lugar. Então, até relativo mesmo à educação, como se a gente também tirasse toda a sala para fazer uma grande faxina e ver o que a gente, como que todos nós, de alguma forma, isso também foi a minha opinião particular também, né? Para que a gente se adeque a isso e possa contribuir com o que há de melhor, porque na solidariedade também existem as pessoas boas que sempre olharam pelos outros. É lógico que tudo isso se acentuou, mas sempre existiu desde a humanidade as pessoas, assim, a solidariedade, né? O que todo mundo faz. E o Luiz,
por outra vez, ele disse que o desafio é que precisa de uma transformação total e radical. É o que essa pandemia, o grande desafio é esse, uma transformação já desde raiz, que eu acho que faz mesmo todo sentido também, que a gente tem que olhar por tudo. Está aí meu grande amigo Fábio Parques, que a gente vem lutando aí pelo vocês, né? Também todo mundo, Isabela, aqui da região também, pelo verde, pela água, essas coisas. Então, cada um dá para a gente contribuir dessa forma, na sua função, exercendo o que você pode de melhor para nos sustentarmos e passar por tudo isso. Porque se a gente for pensar em depender das outras, a gente já tem visto isso, né? No nosso tempo. Que mais? Aqui, a estrutura solidária dos desafios que nos colocam, né? Ver como que a gente ajeita. E a Fernandinha, o desafio dela foi dentro, né? Assim, a experiência dela, ela numa agência de turismo e tudo, como tudo ficou parado, fica todo estacionado e não tem como, né? Então, também tem que se adaptar a isso, porque isso não vai mudar tão cedo. E, sim, positivo. Grande oferta, também aumentou muito, aqui é difícil fazer tudo. Oferta de cursos gratuitos, como todo mundo está na mesma situação, quer dar o de melhor por esse meio, então tem realmente uma enxurrada, digamos assim, de cursos profissionalizantes, oportunidades e tudo, que chega até sufocar. Então, talvez o que nós precisamos assim, é nos adaptar como se fosse aquele joguinho, para mim, o Tetris. Quem jogou isso? Quem tem um pouco mais de 40 já jogou Tetris no computador. Quando as pecinhas vão se encaixando, a sensação que eu tenho é que é isso que nós vamos ter que fazer, todos nós juntos, do mesmo jeito que estamos olhando, nos vendo aqui agora. Acho que é isso. Se alguém quiser complementar alguma coisa... Vamos lá, gente? Eu acho que eu posso falar, então. Pode ser? Pode, Maria. Quer falar, Samu? Pode falar, Mari. No meu grupo estava eu, Silvia, Márcia, Cristina, Sônia. E aí a Célia falou umas coisas muito interessantes, né? Assim como todo mundo. Mas a gente comentou bastante sobre parar de olhar tudo que estava errado, e essa é tem que ser a nossa maior reflexão, né? Muitas coisas já estavam acontecendo antes mesmo da pandemia, e agora acredito, né? Pelo menos nós do meu grupo acreditamos que esse é o momento de conseguir estruturar diversas coisas, ter uma sociedade melhor, uma solidariedade. Também teve um aumento aí de práticas religiosas na questão da fé, analisar a conscientização, resiliência, reconstrução, movimentos novos que todo mundo também abordou bastante um pouquinho, e as diferenças que nós conseguimos ver, né? Então, esses desafios que acabaram acentuando, eles são necessários para justamente a gente conseguir construir uma sociedade melhor, todo mundo um pouquinho e se ajudando. Eu acho que é isso, eu não vou me esticar muito, não. Obrigada, Mariana. De nada. Tanta coisa para a gente conversar, né, gente? Ai, meu Deus. Vamos lá. Próximo. Vou falar. Nosso grupo, a gente teve um tempo muito bom, deu para se conhecer um pouquinho, né? E a gente começou falando da educação, principalmente a Regina falou da dificuldade da educação, que a gente já abordou aqui algumas vezes, né? Essa infraestrutura que ela atinge tanto a população mais enriquecida e a população mais empobrecida com mais dificuldades dessa infraestrutura, de espaço na casa, né? Para um estudo. Ao mesmo tempo, a gente foi concordando, a Solange também concordou com a Regina muito na questão da economia, o quanto que a gente percebeu alguns consumos que podem ficar para trás, né? Foi comentado o tanque de gasolina que está cheio há um mês, né? E isso impactando no dia a dia. Um espaço de tempo que se ampliou para cursos, né? E na nossa sala, a Mara contando, né? Da contingência de ter que fazer uma cirurgia e ficar um tempo no hospital, depois voltar dizendo que descobri que estava com Covid, falou das dificuldades, dos sintomas, né? De febre, da respiração, mas que ela
estava muito satisfeita com o amparo que ela tem na casa dela, né? Os familiares estão bem, cuidando dela, imaginando esse desafio em condições mais adversas do que essa. E a gente fez uma reflexão se preocupando um pouco com o retorno, que não tem pressões outras que não só de saúde, né? E como isso pode ter continuidade ainda no Brasil e no mundo. Alguém quiser complementar da nossa conversa? Então foi isso. É mais assim, a coisa de ter mais oportunidade para reflexões, né? A gente agora tem mais oportunidade para estar refletindo. E o que ficou mais assim gritante é o quanto que também a gente está economizando em não estar indo apesar de ter delivery, né? A gente não está saindo tanto, indo em restaurantes e também não consumindo a gasolina, né? Mas por aí. A gente pode passar a bola. Próximo grupo. Eu posso falar do nosso grupo, que eu acho que teve bastante a ver com o que o Samuel falou. A gente começou falando bastante de educação. A Angélica fez um relato das duas filhas dela, que uma está na universidade pública, por sinal a mesma universidade que eu faço, e a outra está no ensino privado, no colegial. E ela falou que as duas estão com dificuldades, claro que não as mesmas dificuldades, mas está tendo dificuldades nesses dois cenários, né? Eu contei um pouco da minha experiência com a educação, e que também não tá nada boa. E aí a gente começou a falar das coisas positivas. A Júlia falou desse olhar para o desenvolvimento sustentável, né? Que a gente não pode continuar no mundo que a gente estava. Então, acho que talvez seja uma coisa positiva a gente pensar nesse mundo novo. Talvez essa pandemia abriu essa porta para a gente pensar de que o mundo que a gente estava não é o melhor mundo, e que a gente tem essa oportunidade de pensar num mundo melhor, né, nessa parte do desenvolvimento sustentável. O Fábio falou também da educação, falou que aí o ensino à distância está sendo mal feito, né, e a gente pode, talvez também, eu acho que também uma coisa positiva é esse olhar para um ensino à distância de qualidade, a gente poder desenvolver um ensino à distância de qualidade. O Fábio também falou das coisas positivas, né? Que está tendo um boom imobiliário na Grande Viana, que a parte profissional está tendo que se adaptar, então está tendo algumas coisas positivas nessas novas adaptações da parte profissional. E ele falou também desse encontro com nós mesmos, né? Dessas reflexões mais introspectivas que está todo mundo tendo isolado. Acho que é mais ou menos isso. Se alguém do meu grupo quiser complementar, mas acho que foi mais ou menos isso. Eu vou falar da minha reflexão, porque eu fiquei sozinha, mas eu fiquei refletindo, né? E uma coisa que bateu muito forte é a história de que a gente teve que achar a diversão e a alegria dentro da casa da gente, dentro da gente, né? Porque a gente parou de ir para fora e de procurar as coisas em outros lugares, no bar, no grupo, nos amigos. E isso é uma coisa seríssima, porque tem muita gente que tem muita dificuldade de achar essa alegria dentro do seu espaço, da sua família e da casa. E isso acho que é o maior desafio que a gente teve nesse período, um dos maiores foi isso. Mas eu acredito profundamente na capacidade de adaptação do ser humano. Aliás, é isso que faz a gente, né, ser o que a gente essa capacidade também de se adaptar. Então, acho que a gente sai dessa, mas é um desafio muito grande. Acho que é o maior desafio, talvez, é achar essa alegria, porque sem alegria não tem solução. E próximo grupo que vai falar, depois é óbvio, Sérgio Frug, que eu vou pedir para você falar alguma coisa de positiva nesse futuro, desse Marte em Áries. Vamos lá. Mais alguém? Gente, acabou? Como vocês amaram muito, a gente resolveu esticar até meia-noite a conversa de hoje. Todos os grupos falaram, é isso? Que máximo!
Então, acho que a gente podia, né, botar um pouco de positividade aí na fala. Sérgio, fala para a gente. Eu estava assistindo um podcast chamado Astrolábio, que falava que 2020, o ano do ultimátum, acabou a zona de conforto, né? Quando eu vi, eu falei, que isso, minha gente? E eu realmente estou me aprofundando na astrologia aí nesses tempos. As meninas do Transition sabem que toda hora que eu fico falando desse negócio de Marte, que está em Áries, vai ficar até janeiro. Então, se você puder dar uma reflexão básica, acho que todo mundo ia curtir bastante. Sem áudio. Tem que abrir o microfone. Isso, então, eu tenho falado bastante disso. Eu vou te mandar um convite para os encontros que eu faço de segunda à noite, cada 15 dias, onde o Márcio frequenta bastante, e outras pessoas aqui da Granja também, e que a gente vem falando, vem acompanhando a história da pandemia astrologicamente. Na verdade, já fazem 3 anos que eu venho falando disso. Fiz várias palestras aqui na Granja, fiz palestra no Labinar, fiz palestra em outros lugares aí. E sobre essa perspectiva de 2020, porque é um fator astrológico inédito que nós estamos passando agora. Então, ninguém podia imaginar como que seria, porque a marca astrológica é muito forte. E é uma marca que vem se desenrolando há muito tempo, só que com um super auge, justamente, na minha interpretação, existem outros colegas que interpretam em outras datas mais próximas. Na minha interpretação, o auge seria no dia 20 de março, que foi praticamente quando começou a quarentena, né? Mas o que realmente astrologicamente se propõe é uma reestruturação profunda das instituições sociais. É aí que está a marca astrológica. Uma reestruturação inédita, porque é uma configuração astrológica que envolve um planeta que foi descoberto em 1930. De lá para cá, nunca houve nada parecido com isso. Mas ele já existia, então a gente descobriu que no final do século XIII houve uma semelhança. E no final do século XIII nós estávamos no auge da Inquisição, ao mesmo tempo que estava sendo semeada a escola de Sagres, que deu origem às grandes navegações, que foi a descoberta da América e tudo isso. Então, esses 2 grandes fatores. Teve também um rei na Espanha nessa época, Afonso X, e que ele foi o primeiro do feudalismo, da época do feudalismo, então foi o primeiro a reconhecer o direito do povo, sobre até o direito dos proprietários. Foi o primeiro que teve uma legislação. Ele era astrólogo, ele era conhecido como Afonso o Sábio ou Afonso o Astrólogo. Então, essas são as histórias. Agora eu quero falar do futuro, e do futuro rápido, né? Quase que imediato, porque a gente teve realmente um auge desse processo. Estamos aí ainda na esteira desse processo, sobe e desce, do processo energético. Então, que a astrologia reconhece. Nós não podemos dizer que a astrologia se reflete exatamente no mesmo momento, do mesmo jeito na Terra, mas existe uma correlação entre o que acontece na energia e o que acontece na Terra. Mas é uma onda, é uma coisa que é uma continuidade, é sempre processo, né? E esse processo ele está no pico do auge ainda,
mas ele já começa a tender, né, a cair. Nós tivemos 3 eclipses agora seguidos, isso é muito raro. E depois nós vamos ter um eclipse solar total no dia 14 de dezembro, que vai ser talvez assim o grande final da pior parte. Porque o que eu quero falar, para concluir também, é que no dia 21 de dezembro, que é o dia dos solstícios, a gente tem tido muitas coincidências com equinócios, com solstícios, com o dia do Ano Novo Astrológico, o ingresso do Sol em Áries. Tem muitas coincidências, muitas, que só confirmam o processo. Então, o que nós vamos ter é um encontro assim muito alvissareiro, vamos dizer assim, um grande portal onde os 2 planetas que regem a sociedade em si, que são Júpiter e Saturno, se encontram no 1º grau de Aquário, que seria realmente saindo de Capricórnio, onde estão as instituições sociais que estão sendo transformadas, entrando no 1º grau de Aquário e os 2 se encontrando ali. Então, isso é uma marca muito especial, como um grande portal para esse novo tempo, que é simbolizado por Aquário. Então, não é, isso que eu gosto de deixar claro, não é que vai chegar no dia 21 e nós vamos viver num novo mundo maravilhoso. Mas esse processo de transformação abre um grande portal no dia 21 para que a gente possa realmente entrar no processo de reorganização planetária. Nós estamos num processo, transition, né? Nós estamos num processo de transição planetária. E esse processo faz com que a gente tenha que conviver o novo com o velho. O novo são esses encontros que nós estamos fazendo aqui. Né? Somos pontes, né, Sérgio? Somos pontes, exatamente. Exatamente. E então nós temos que aqui nos unir e ter confiança no processo. Porque o processo não é um processo aleatório, esse processo vem se formando desde que a humanidade existe. Nós poderíamos prever que isso iria acontecer, porque vem se formando através de todos os dramas que a humanidade passou, e a humanidade nunca caminhou para trás. Nunca. Em toda a história da humanidade. Queria que você colocasse o convite para esses encontros. A gente está passando muito do tempo, do nosso acordo, 18 minutos. Eu já encerrei aqui. Bota aqui no chat o pessoal, eu tenho certeza que muita gente vai curtir. Então, na verdade, eu tenho que fazer esse convite, passar esse convite para... que eu não tenho o convite aqui ainda, porque ainda não foi lançado, né? Mas eu vou passar para você. Aí eu acho que você pode publicar de alguma forma aí, ou algum outro órgão da Granja que eu possa publicar isso. Várias pessoas recebem, porque eu tenho um grupo da Granja que eu ainda mantenho. Né? O Márcio, por exemplo, ele vê lá nesse grupo que eu chamo Dinâmicas do Novo Tempo na Granja. Facebook? Mas eu passo para você e a gente vai falando como fazer chegar a todos. Se quem quiser pode colocar o contato aqui no chat. A gente ainda tinha mais 2 coisas para falar sobre o guia essencial que a gente está lançando, adaptado para a Granja Viana, e um treinamento que vai acontecer, mas acho que a gente esticou demais, né, meninas? E quem quiser, então, botar o e-mail, o telefone para a gente mandar essas novidades. E fica o convite para a gente fazer novas conversas, né? Não rapidamente, porque é uma chuva de lives e isso está uma loucura na vida de todo mundo, mas que a gente possa dar um espaço de tempo e, quem sabe, fazer mais uma conversa, porque eu, pelo menos, gostei muito. Ficaria até meia-noite com vocês, mas não é recomendável, não é bom para a saúde. E eu não queria... Silvia, você queria falar rapidamente do guia?
O dia do próximo encontro vai ser no dia 13, na segunda-feira, dia 13. Eu vou soltar esse convite provavelmente amanhã. Então, gente, fica de olho no Facebook do Sérgio Frug, vocês vão conseguir ver o convite dele. E quem puder colocar o contato aqui no chat, que depois do final dessa nossa conversa a gente vai gravar, aí a gente fica com o e-mail de vocês todos para poder continuar a nossa conversa, porque a gente está vendo muitas pessoas novas aqui da nossa região, a gente está bem contente com essa presença virtual de vocês todos, presença virtual. Sobre o guia é o seguinte, nós, do Transition, nós acabamos, assim, é tão fresquinho que foi postado hoje o PDF no nosso site do Transition, que é transitiongranjaviana.com. Então, lá está o nosso guia essencial para a transição. É um guia que nós fizemos uma adaptação da tradução, e não só a adaptação do inglês, como também colocamos os casos e a realidade da Granja Viana. Então, a gente fez uma adaptação para uma história local. E a gente está muito orgulhoso, porque qualquer pessoa que queira fazer uma transição na sua rua, numa instituição, na sua comunidade, ali tem um guia assim gostoso, fácil de ler e muito, muito, muito inspirador. Então, ele já está... Nós pretendemos fazer lançamentos, ter o livro eletrônico, nós pretendemos também ter o livro físico, mas por hora já temos fresquinho, novinho em folha, o PDF no nosso site. É isso. Lembrando que todo o material do Transition, o Transition é um movimento open source, ou seja, todas as ferramentas são abertas, está no site. E que a gente também vai lançar o primeiro treinamento online com 5 treinadoras do Brasil todo. Tem treinadora até da Austrália que vai participar. Vai ser muito legal. Eu pretendo ainda hoje, se eu tiver forças, fazer esse evento e começar a compartilhar. Gente, queria agradecer, desculpar pela passagem aí de 22 minutos do nosso acordo de horário e abrir os microfones. E acho que a gente pode fazer um check-out estilo pipoca, né? Onde cada um fala, a gente fala todo mundo ao mesmo tempo e vai estourando. Igual pipoca. Igual pipoca. Abram Maravilhoso. o microfone. Obrigado, boa noite. Estou super animada, gente. Maravilhoso. Tchau, tchau. Adorei. Adorei também. Adorei minha primeira participação. Adorei também. Beijos em todos. Obrigada a todos. Tchau, obrigada. Vai ser muito Prazer em legal. conhecer. Não percam. Tchau, meninas. Tchau, vizinhas maravilhosas. Beijos. Muito bom. Tchau, Tereza. Beijão. Obrigada. Tchau, Nina. Adorei. Tchau, beijos. Tchau, gente. Muito bom. Melhoras, Maroca. Fica bom. Fala, melhoras, Mara. Melhoras, Mara. Obrigada, gente. Obrigada. Você precisa de kombucha, Mara. Valeu, viu, Ângela? Valeu, turma. Adorei. Adorei ver a Celinha. Adorei ver a Celinha. Mônica. Adorei também. A gente na mesma sala, hein? Pois é. Obrigada, adorei. Mulherada dominou, nós temos 3, 4 homens, mas a maioria é mulher. Silvia, que saudade do nosso mercado! É verdade! Cadê você, Xará? É muito bom! Quem não participou precisa participar! Pois é, e o nosso mercadinho vai demorar para voltar, eu acho. Pelo jeito vai. Ângela, como eu adorei ver você, Ângela! Muito bom mesmo, Ângela. Adorei. A Ângela tem uma coluna nova no site da Granja. Mulher e Companhia. Parabéns! Parabéns, Ângela! Parabéns! Salve, tá? É isso que eu ia falar, Isa, se você já tinha salvado o chat. Vou parar.